Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Escorpião, mês de agosto, ok? Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você quiser se inscrever, fique à vontade, será muito bem-vindo, tá joia? Compartilhem, ativem aí as notificações, ok? E bora lá para a leitura. Signo de Escorpião, mês de agosto. O que teremos aqui para os escorpianos no mês de agosto? O que é que eles precisam saber? Qual é aqui o aconselhamento e o direcionamento para os escorpianos e as escorpianas? Bora lá, tarô, bora lá, povo cigano. Salve, povo cigano. Optcha, salve a sua força. Signo de Escorpião. Dez de espadas, valete de ouros. Aqui já me diz o seguinte, minha gente, chegou a hora de vocês findarem batalhas. Chegou a hora de olhar para vocês e falar, ó, esse negócio aqui, essa situação, esse trabalho, esse relacionamento, essas amizades, chega, acabou. Cansei de ficar dentro de um contexto aonde não me cabe. Não vou mais ficar lutando contra, perdi essa batalha aqui e tá tudo bem, vida que segue. Eu vou trabalhar essa situação aqui, vou seguir a minha vida. Eu vou dar outra diretriz, outro direcionamento na minha vida. Por que disso? Valete de ouros. Aqui tem pessoas do signo de Escorpião que tem a necessidade nesse mês de agosto de findar situações na vida, de reconhecer que estava dentro de contextos aonde perdeu, sim, acabou, perdeu, tá tudo bem, né? Vida que segue, bola pra frente, cá atrás vem gente. Por quê? Porque tem gente aqui que precisa entrar nessa energia do valete de ouros, a energia de quando você quer ter algo na sua vida. Eu estou cansado de uma vida de pobreza, estou cansado de uma vida de miséria, eu quero ter mais dinheiro, eu quero conquistar as coisas na minha vida, eu quero me vestir bem, quero frequentar lugares X, quero comer do bom e do melhor. Cara, energia do valete de ouros é a primeira energia que vem pra gente ter aquele ímpeto de ir em busca daquilo que a gente quer. Eu quero dinheiro na minha vida, então eu vou. É uma energia que ela começa a princípio imatura, mas que ela pode crescer se você aceitar que você está dentro de contextos aonde já não dá mais. Aonde já não dá mais, aonde já encerrou. Aqui é preciso pessoas do signo de Escorpião e escorpianas aceitarem que existem situações que estão se mantendo dentro e que não tem mais aonde ir, que acabou, entende? Foca no que você quer. O que é que você queria aqui, ó? Lá quando você era criança, o que é que você almejava na sua vida, o que você ansiava na sua vida? É para você ir em busca disso, do teu ouro, da tua riqueza, do teu dinheiro. Não é mais para ficar parado preço de contexto. O mês de agosto tá falando aqui, olha, o negócio é o seguinte, olha para tua vida, perceba onde você está, perceba quais são os seus amigos e as suas amigas, perceba se as pessoas que estão ao seu redor, elas te acrescentam, tá certo? Elas te conversam, a conversa ela é um negócio visionário, são de pessoas que querem crescer na vida ou se são pessoas que querem permanecer estagnadas onde estão. E vai em busca daquilo que você quer mais. Dois de paus. Aqui me mostra que pessoas do signo de Escorpião têm total controle, tá certo? Domínio e iniciativa para ir em busca daquilo que quer na vida. Dois de paus. São pessoas que têm aqui capacidade de ter sucesso, de fazer sucesso na própria vida, de ter o mundo aqui na mão, de carregar o mundo aqui na mão. Dois de paus me fala de energia de pessoas que têm, sabe, aquela energia da ação, do fogo. É quando você acredita naquilo que você quer, no que você busca, é quando você, lá quando criança, lembra daquilo que você queria vivenciar na sua vida, tá certo? E você entra na energia da ação e do domínio disso daqui, do controle, para quê? Para que você consiga iniciar coisas na sua vida, tá certo? Aqui também pode ser compras de bens, compras de imóveis, aqui pode ser negociação também, ok? Valete de ouros com dois de paus. Me fala de vocês, de repente, negociando coisas. A princípio, vocês acreditando que talvez não venha dar certo, entende? Talvez porque o valor que vocês venham oferecer
seja de repente um valor menor daquilo que está sendo pedido, mas vocês conquistando o que vocês querem. E o que mais, tarô? Signo de Escorpião. A carta do mago, início, criatividade, pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm o poder da magia. Gente, escorpinianos e escorpinianas, vamos falar sério que eu sou escorpiniana. A gente tem um puta poder para poder atrair as coisas na nossa vida. A carta do mago também me fala de poder de atração. Por quê? Porque ele é uma pessoa mística, ele é uma pessoa que sabe trabalhar com a magia, é uma pessoa que sabe trabalhar com diversas ferramentas, que sabe fazer várias coisas, que tem grande conhecimento e sabedoria. É uma pessoa que tem inteligência mental aqui, né, racional, é pessoas que têm inteligência emocional, tá certo? É pessoas que têm a energia do fogo, entende? E que também tem aqui o contexto da espiritualidade. Então são pessoas que são capazes de co-criar a própria vida, porque a carta do mago fala de cocriação também. Fala de você atrair aquilo que você quer. A partir do momento em que você se coloca em movimento, você inicia algo. Pessoas que têm criatividade. Você pode trabalhar com qualquer coisa na sua vida que você vai ter êxito na sua vida. Se você iniciar, aqui pede o quê? Dê o primeiro passo. Novamente, falei isso, né, na leitura de Câncer, e vou falar aqui na nossa leitura aqui, Escorpião. Esse ano é o ano da movimentação, ok? Então, todas as pessoas que estiverem em movimento em prol do seu objetivo, elas irão conquistar algo. Elas irão conquistar aquilo que almeja. Pode ser devagar? Pode ser devagar, porque nem tudo acontece da noite pro dia, mas vocês vão ver as coisas acontecendo, tá certo? E isso eu falo com ganho de causa, ok? É ganho de causa que fala, tem uma palavra que fala, que eu até tentei falar lá no signo de Escorpião, de Câncer, ele também não foi. Vamos lá, e o que mais, tarô? A carta da Rainha de Paus. A Rainha de Paus me fala do quê? Da sua força, do seu ânimo, da sua força guerreira, de pessoas que não conseguem as coisas fácil na vida, né? Aqui tem escorpinianos e escorpinianas que têm o que falar. As coisas não vão cair do céu para você. Ou você traça o teu caminho, ou você traça o teu trajeto, ou você vai permanecer aonde você tá. Aqui é hora de você pegar o teu cajado, tá? Porque aqui me lembra muito Moisés. É hora de você pegar o teu cajado, tá certo? Confiar na tua caminhada e confiar na tua espiritualidade. Confiar naqueles que te guiam. Entende? Nossa, veio até um ponto na minha cabeça agora que canta assim: essa força que me guia emana de Pai Olorum. Pai Olorum na Umbanda é Deus, ok? Então assim, aqui são pessoas que precisam pegar o seu cajado e trilhar o teu caminho. São pessoas que precisam acordar, despertar para a energia da criatividade, do início, da mão na massa, da movimentação, do eu vou fazer acontecer. Eu sou imparável, independente das coisas que acontecerem no meu caminho, da minha vida, pode cair um raio, aí é Manhã Sã que tá libertando, mas enfim, mas pode acontecer qualquer coisa, eu vou seguir a minha jornada, porque eu tenho fé, eu confio no meu propósito, eu confio na minha caminhada, eu confio na minha jornada, eu tenho força, eu tenho ânimo para poder ir em busca daquilo que eu quero na minha vida. São pessoas que são leais a si, leais aos seus desejos, leais aos seus objetivos, ao seu propósito e à sua vontade, ao que querem na sua vida. Entende? Gente, tem alguma coisa aqui em mim, parece que eu dei um beijo na minha gata. E o que mais? Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta do carro, movimentação. Lembra que eu falei? A gente está num ano que a nossa energia é se movimentar. Pessoas que estão em movimento para ir em busca daquilo que querem na vida vão conseguir ter sucesso. São pessoas que vão triunfar nessa vida. E quando eu falo nessa vida, minha gente, não é nessa vida hoje, nessa vida amanhã, nessa vida só no mês de agosto. É na vida, é na vida. Mas para que as coisas aconteçam, a gente precisa se colocar em movimento. A carta do carro também fala do quê? Estratégia. Coloque uma estratégia na tua vida, foco no seu objetivo, foco aonde você quer chegar,
Falei no signo de Câncer e vou repetir aqui. A carta do carro, quando você entra num carro, você tem um destino a chegar. Independente de onde que você, por qual caminho você vai percorrer, você tem um objetivo. O teu objetivo final é aquele. O teu destino, da onde você quer chegar, é aquele. É isso aqui que quer dizer. Entende? Então, independente do caminho que você tenha que percorrer, é para você focar no que você quer na sua vida. É para você colocar um objetivo na sua vida que você vai ter sucesso. Mas você precisa iniciar. Você precisa trazer a sua criação, o seu mental. Aqui são pessoas, você precisa atrair. Como que a gente atrai? A gente atrai se movimentando, né? Eu emano para o universo que eu estou fazendo tal coisa e eu estou me movimentando para aquilo, porque eu quero aquilo, porque eu já coloquei na minha cabeça, eu foquei que eu quero chegar naquele objetivo. Então eu estou me movimentando, estou buscando conhecimento, estou, entendeu? Me enchendo aqui de coisas que possam me agregar para que eu consiga chegar naquele meu objetivo. Rápido ou não pensa na caminhada, apenas foca e vai. Apenas foca e vai que você chega naquilo que você deseja na sua vida, no seu sucesso, no seu triunfo. Aqui são pessoas tendo triunfo na vida, sendo honradas. São pessoas que têm capacidade e força para chegar onde querem, entende? E o que mais, tarô? Signo de Escorpião. 3 de espadas. Eu não tô falando, parece que eu beijei a minha gata. Parece que eu tô com pelo na boca. O que mais? Ó, 8 de espadas. Lembra que eu falei aqui em cima que tem gente que precisa aceitar que perdeu batalha? Por quê? Porque tem pessoas do signo de Escorpião, escorpianas, que estão na energia do 3 de espadas. E o que é isso aqui, Fernanda? É vocês ainda aprisionados, ok? Em situações que machucaram o seu coração, que mexeram aí no teu emocional, te machucaram profundamente, tá? Aqui a gente tem qualquer tipo de contexto. Traição de relacionamento, traição nas amizades, traição dentro da família, traição dentro do trabalho. O que é a traição? Qualquer coisa que você identifica como traição, para você é traição. Acabou, tá certo? Acabou. Aqui são pessoas que ainda permanecem presas em um contexto, que estão se sentindo impotente de ir em busca daquilo que quer, porque o coração está machucado, tá? Tem gente aqui ainda nessa energia. Vamos se libertar, meu povo. Ó, 10 de espadas. Aceita que as coisas se encerraram e vai em busca do teu objetivo. Usa essa sua força que você tem aí dentro de raiva, de ódio, que eu sei porque a gente sente raiva e ódio. Eu sou escorpiana, eu sei como é que a gente funciona. Quando o bicho pega no nosso emocional, a gente vira uma fera. A gente vira uma fera. É ou não é? Vai falar que não é. Nós chora pra cacete. Se duvidar, nós sai nadando na nossa própria lágrima, dá pra fazer um mar com a nossa própria lágrima, porque a gente chora pra caramba. Mas, cara, usa essa sua força pra você ir em busca daquilo que você quer. E o que mais? Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de agosto. A roda da fortuna, me clarifica a roda da fortuna, tarô. 7 de paus, eu não tô falando? Usa essa força desse seu coração machucado, tá? Se tiver que perdoar, perdoa, né? Ah, eu vou te perdoar, beleza, assim, mas ok, né? Te perdoei, você lá, eu cá, bom dia, boa tarde, boa noite, política da boa vizinhança e segue um baile, cara. A roda da fortuna fala que você está entrando aqui no momento da sua vida aonde você está saindo de uma situação, porque a roda da fortuna ela é o quê? É aquela, ela vem dizer o quê aqui pra gente? Que a nossa vida, ela é um ciclo. Ora a gente tá lá em cima, ora a gente tá lá embaixo. Ora a gente tá lá em cima, roda gigante, né? Uma hora você tá lá no alto, uma hora você tá passando lá por baixo, uma hora você tá lá em cima. Você tá entendendo? Então aqui quer dizer o seguinte, que você sai deste contexto, que é para você sair, né? Que você sai não, que é para você sair, tá certo? Para você sair deste contexto aqui e mudar aqui a sua vida, ok? E mudar. O 7 de paus fala de pessoas que têm uma puta de uma força para poder passar por qualquer obstáculo para chegar aonde quer.
São pessoas que têm a capacidade de encarar muitas coisas na vida de frente. De frente, não tem medo das coisas que acontecem, não tem medo dos buracos que cai, entendeu? Dos tropeços que leva na vida. São pessoas que são voltadas para ter sucesso na vida. E junto aqui me significa me dizer o quê? Que você não tá sozinho nessa sua caminhada. A espiritualidade, acredite você ou não, tá certo? Não tô aqui para te convencer, mas acredite você ou não, a espiritualidade te ampara e te auxilia. Independente do que, quem seja você na sua vida, do que seja o que você está fazendo da sua vida, do que for que você escolheu na sua vida, a espiritualidade vai te amparar. Só que quando você está na energia do movimento, a espiritualidade te auxilia para que você permaneça nessa energia. Ela te sustenta, porque o 7 de paus é uma pessoa que trabalha pra caramba, você tá entendendo? Faça dia, faça sol, trabalha pra caramba e não tem medo das coisas. Um dia tá bem, um dia os negócios acontecem tudo errado, mas ele segue perseverando no caminho dele. Energia da ação, energia do fogo, energia do ímpeto, energia do eu vou fazer. Então aqui mostra pra mim o seguinte, que vocês, escorpinianos e escorpinianas, que se encontram dentro de um contexto, né, aprisionados, se sentindo impotentes, sem visão, entendeu? Se sentindo amarrados a um contexto, a uma situação que feriu o coração de vocês, aqui pode ser qualquer tipo de coisa, abuso psicológico, abuso físico, abuso, qualquer tipo de abuso, de traição, qualquer coisa que vocês definem e vocês estão se sentindo presos aqui tá dizendo o seguinte, a roda da fortuna na tua vida, ela tá girando. A tua vida, ela tá girando, ela tá mudando, entende? E ela tá te convidando o quê? Agora é o momento de você ir em busca daquilo que você quer. Agora é o momento de você arregaçar as suas mangas e trabalhar no que você deseja na sua vida. É em busca do teu sucesso. Você está saindo de um ciclo onde você estava aqui embaixo, você está vindo para aqui em cima. Você está caminhando aqui, ó. Você está vindo para cá. Ela roda, ela vira assim, né? Ela gira assim. Então você está saindo daqui, né? Desse ciclo aqui e entrando no ciclo dos 7 de paus, ok? Mais alguma coisa? Para os escorpinianos e as escorpinianas, eu vou trazer para vocês os signos que tem na mesa, tá certo? E vocês, caso vocês, né, queiram saber. Vocês têm aqui Libra, Gêmeos e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário. Não tem energia do coração, mas temos aqui, perdão, tem sim, Câncer, tá certo? Sagitário, onde eu tô falando que é a energia do fogo, a energia da ação, e Gêmeos e Virgem. Então, assim, esse mês de agosto pede o quê? Aceite que as coisas, que existem situações que elas encerram e vá em busca daquele seu sonho de quando você tinha, quando era criança. Era dinheiro que você queria ter? Era o que você queria fazer? Sei lá, você queria ser um artista, você queria ser um pintor, você entende? Vá em busca daquilo que você quer. Trace estratégias. Saia de um contexto, porque tem pessoas... Aqui me diz o seguinte, que tem pessoas que necessitam aqui, tá? No caso, sair dessa energia. Tem gente que tá sofrendo aqui há 3 meses, 3 anos, 8 meses, 8 anos aqui, ainda carregando aqui um contexto, coisas que já passaram na vida de vocês, entende? Há 10 anos, de repente, está passando por essa situação, se sentindo ainda de alguma forma traído, ofendido, humilhado, entendeu? Presa à energia de algo, de alguma situação ou de alguém, entende? Tem pessoas que ainda estão nesse contexto. Agora está dizendo que é hora de mudar, que já deu, que já passou. É para aceitar. É para aceitar. Não tô falando há 10 anos, ó, por quê? Da roda da fortuna, 10 de espadas. Então, pessoas que estão aqui há 10 anos carregando aqui um ciclo, entendeu? Aonde se sente humilhado, sofrido, machucado e várias outras coisas, né? Que aí, no caso, só vocês sabem, claro. Mas, assim, aqui tá na hora de mudar. Aqui diz o seguinte, mude.
Vai em busca daquilo que você quer. Muitos aqui não tem aquela coisa de que as coisas vão cair do céu, não. Porque também não cai mesmo, né? Só cai chuva do céu, né? E relâmpago e neve em alguns lugares. Enfim, mas aqui tá dizendo o seguinte, porque a rainha de espadas, ela me traz muito... Ó, tô falando que tem pessoas que estão nesse contexto há 10 anos. A roda da fortuna me mostrando que tem gente que ainda tá aqui desse lado, ó. Precisando já há 10 anos se encerrar ciclo aqui e não encerra o ciclo, segue do mesmo jeito. Ó, acreditando que... Aqui pode ser até pessoas que acreditam que vieram nessa vida para ficar assim, tá? Para se sentir assim, humilhado, preso e tal. Como se vocês não tivessem tido oportunidade na vida de vocês quando vocês eram crianças, ou vocês acreditam que de repente, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas é como se você olhasse para sua infância e falasse assim, eu não tive oportunidades na minha vida. Eu não tive oportunidades na minha vida. Então, por isso eu tô dentro deste contexto, ok? Tem pessoas aqui que ainda ficam tentando dominar uma situação, algo ou alguém, tá certo? Que ficam, de repente, até se auto-sabotando aqui. Aqui também existe uma traição própria, se auto-traindo, entendeu? Uma coisa assim meio que de ilusão. Então, você tentando dominar esse sentimento que você carrega, entende? Porque você não tá querendo olhar para esse machucado, olhar para essa ferida. Então agora é o momento. Aproveita esse mês de agosto, porque agora é a hora, tá? As leituras mensais, elas têm um prazo de 3 meses. Se você não estiver dentro deste contexto, eu acredito que as pessoas que vão vir aqui, elas estejam dentro deste contexto, tá certo? Mas caso você não esteja ainda dentro do contexto aqui, embora a leitura ela seja de aconselhamento, é para trazer aqui para você uma visão aí com relação a isso, ok? Ó, pessoas que entrarem na energia do mago no mês de agosto, tá certo? Vão começar a ver mudanças aqui na vida. Aqui me diz o seguinte, é preciso iniciar, trabalhar a lei da atração, trabalhar as ferramentas que você possui e dar um novo direcionamento da sua vida, trazer estratégias, traçar objetivo, buscar um propósito e um destino, que é aonde é que você quer chegar, como é que você quer estar, sei lá, daqui 7 anos, por exemplo, entendeu? E vou dizer outra coisa aqui, muitos dos escorpianos e escorpinianas não têm uma vida fácil, ok? As coisas não vão cair aqui para você novamente do céu, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que você vai ter... Tem pessoas que têm sorte, tem pessoas que não têm sorte. Mas muitos aqui precisam traçar o próprio caminho, tá? Aí você vai falar pra mim assim, poxa, mas a minha vida é tão sofrida, tudo que acontece na minha vida, tudo que eu vou buscar na minha vida, eu tô sempre tendo que... Cara, é muito sacrifício. Então, eu sinto te dizer, mas a rainha de paus é uma pessoa que ela cai e levanta, cai e levanta. Quantas vezes ela tiver que cair, ela vai levantar. Ela não tá nem aí, tá certo? E aqui são para pessoas realmente que o seu sucesso depende de você. É você que tem que traçar a tua jornada, ok? E o que mais aqui? Vamos lá pro baralho cigano. Baralho, por favor, temos mais aqui alguma informação para os escorpinianos, alguma mensagem? Eu vi uma carta virada aqui, eu acho que foi impressão. Temos alguma mensagem, mais alguma mensagem aqui para os escorpinianos e escorpinianas para esse mês de agosto do ano? Ó, a carta das flores, hein? Do buquê. Felicidades aqui. Energia da pombagira. Felicidade, presentes, alegria. Que mais não? Vamos lá, baralho. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de agosto. Manhã sã. Eita. Vai parar. Manhã sã tá entrando aí na vida de vocês para fazer a revoada, hein, minha gente? Ou você levanta desse chão, ou você levanta desse chão. Ou tu voa junto. Vamos lá. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a mensagem aqui? Existe algo que a gente precisa falar? Os pássaros. Pássaros me falam de repente de muita gente falando aí no teu ouvido, tá certo? Um contexto onde se tem de repente aqui muita gente aqui de repente metendo bedelho aí onde não é chamado. A carta das árvores.
Aqui já muda aqui um contexto, tá? Aqui me fala muito de... Aqui pode ser o seu guardião, para quem é médium e acredita, de repente, nas entidades e tal, tá? Aqui é Exu, tá certo? Que te guarda e que te protege. É ele que te manda aqui a energia para que você se sinta forte para trilhar algo, ok? Mas também me traz muito uma coisa assim de ancestralidade. É como a sua família espiritual estivesse aqui falando no teu ouvido para te direcionar. Existem pessoas do signo de Escorpião que podem ter uma conexão com sua família espiritual, que fica aqui buzinando no teu ouvido, buzinando como se estivesse o dia inteiro, passarinho cantando no teu ouvido. São essas pessoas que estão aqui no teu ouvido tentando te fazer acordar, ok? E o que mais? Mudanças rápidas, né? Cavaleiros, é o cavaleiro. Aqui pode ser você, não tô falando. Aqui são pessoas do signo de Escorpião tendo mudanças rápidas na vida, tá certo? Crescendo muito rápido, enraizando em solo fértil, ok? Crescendo aqui. Aqui pode ser também vocês recebendo mensagens, ok? Muitas mensagens. São pessoas que serão aqui nesse mês de agosto. Tem algumas pessoas que serão muito procuradas, tá? Muito procuradas. Aqui para mim pode ser aqui também que vocês sejam procuradas aí pela família, porque a carta da árvore também me traz aquela coisa de árvore genealógica, ok? Enfim, mas aqui são pessoas que vai ter uma mudança muito rápido aí na vida, ok? Mensagens rápidas para vocês chegando a respeito de algo, tá? São pessoas de repente que vão ter um up aqui também na saúde. Não sei por que veio para me falar isso. Vão ter um up aqui na saúde para ter força, para ter força. Esse negócio ficou meio confuso. Esse negócio aqui da saúde, meus filhos, ficou meio confuso aí. Enfim, é isso. Pessoas do signo de Escorpião, existem mensagens para vocês chegando de pessoas da sua família espiritual. São pessoas que estão tentando te direcionar e tentando te levantar e tentando te mostrar um caminho, tá certo? Aqui também é como se dissesse muito assim, crie raízes em solo fértil. Crie raízes em solo fértil, ok? Então, o que quer dizer isso? Gente, se conecta com pessoas que te acrescentam, se conecta com pessoas que são visionárias, entende? Busque ter aí mais conhecimento em raízes, sabe? Crie raízes com pessoas que podem te trazer mudanças, que podem te auxiliar em mudanças na sua vida. Vamos aqui de conselho, tarô do Osho. Conselho para os escorpinianos e escorpinianas, tarô, por favor. Eu tô de olho na bateria porque eu botei o carregador ali do celular e eu tô vendo que ele não tá subindo. Enfim. Conselhos para os escorpinianos e escorpinianas mês de agosto. Participação e a inocência. Aqui me fala muito da participação num contexto de conjunto, tá? Eu acredito nesse caso aqui que é para você, como que eu posso dizer? Mas se doar a algo. Pera aí que eu vou tirar mais uma carta. E o que mais, tarô? Fala aqui pra mim. O que quer dizer esse contexto aqui? Ixi. Solitude e a carta da culpa. Tem gente aqui, agora eu entendi, que é para você ficar mais aí no contexto com você, entendeu? E para você perceber, para você resgatar a inocência e a criança que você já foi um dia, entendeu? Ou aquela situação, aquele momento em que você já foi muito feliz. É para você ter participação mais aí na sua vida. Aqui também me fala muito de participação de outras pessoas na sua vida que vão trazer para você esse sentimento de pureza e de inocência, tá? E também me fala muito de você conectar. A carta da participação me fala muito de você conectar com a sua criança interior nos momentos em que você fica sozinho.
Para quê? Para que você se liberte de situações que carrega ainda, de repente, onde você acredita que você tem culpa, tá? Situações aqui que você, de repente, carrega. Sabe o que eu acredito aqui também, minha gente? Que tem pessoas do signo de Escorpião que quando estão sozinhas e pensam em fazer algo, por algum motivo ou outro, enche a cabeça de caraminhola ou tem alguém, coisas, situações que vocês passaram e as pessoas ficavam aí falando na tua cabeça e fazia com que você se sentisse culpado. Tá certo? Então é como se dissesse aqui para você que é para você participar sim, estar tão presente na tua vida, como também com outras pessoas, se doar mais aqui para outras pessoas, de forma leve, entendeu? De forma alegre. É para você sentir ali e enxergar a beleza dentro deste contexto, ok? E para você se libertar de situações que de repente você carrega. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão carregando culpa que nem é da pessoa, tá? A carta da culpa me remete muito isso. Uma cabeça cheia de pensamentos por conta de situações que nem foi a pessoa que causou, ok? Bom, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Escorpião. Eu espero de alguma forma ter agregado valor a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.